Olá para você, meu querido aluno do primeirão. Hoje a gente vai começar a aula sobre formação de monarquias nacionais. É o início de uma aula, tá? Hoje vocês vão fazer exercícios no bienal e no próximo aula vocês vão fazer exercício no plural, beleza? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, né, a gente tem que entender o contexto anterior à formação dessas monarquias nacionais, sobretudo. E o que seria esse contexto anterior? As classes mais pobres estão indo para as cidades porque estão tendo uma ascensão de classe, mesmo que pequena, mas estão tendo. Em comparação a serem servos, receberem dinheiro era bem mais vantajoso. Segunda questão: as elites estão se degladiando entre si. Estão em altas guerras por poder e território, né? Uma vez que com esse esvaziamento dos setores rurais, sobrou um certo território aí para uma elite em ascensão, com ideais até capitalistas que estariam aí por vir, né? E eles já pensavam numa mega produção, né? Já pensavam em produzir em larga escala. Então, ter um grande território seria vantajoso. Então, a gente vai ver várias guerras entre as elites, tá bom? E, inclusive, uma das guerras mais icônicas dessas elites vai ser as Cruzadas, que vai ser por território, e a tomada da Península Ibérica dos mouros islâmicos, tá? Junto com toda essa aglomeração que está indo para as cidades, com esse monte de gente que está indo de uma vez, a marginalidade vai surgir junto, né? O que a gente chama de marginalidade é, num grande centro urbano, onde tem muitas pessoas, há pessoas que estão colocadas sob condição de risco social, né? Sem emprego, sob miséria, fome, né? Com vários recursos em falta e com problemas até às vezes, muitas vezes graves, essas pessoas vão passar a assaltar as caravanas de comerciantes, que eram também uma galera meio pé rapada. Então imagina a situação que horrível que era, né? Os caras que não tinham onde cair morto assaltando a galera que, sei lá, tinha como comprar um pão, mas não tinha onde cair morto também, né? Situação que gerou uma aproximação desses comerciantes com as elites locais, uma vez que os nobres eram os reis da guerra, né? Eram os reis feudais. Então, por eles terem uma cavalaria, por eles terem uma elite de guerra, era vantajoso que, em algum momento, um desses cavaleiros, né, acompanhasse essa caravana para que não acontecesse nenhum tipo de assalto, né? Nenhum tipo de furto. Então, já começa uma tentativa de associação desses comerciantes com os nobres, mas vale lembrar que os nobres não se identificavam com essa classe, não se relacionavam com essa classe, não se casavam com essa classe, né? Acho que essa é a palavra mais literal possível. E ao mesmo tempo, por não terem essa identificação imediata, né, de classe, eles também, só por uma questão de interesse, eram nobres que estavam interessados em dinheiro, em moedas, uma vez que com o colapso do sistema feudal, eles não tinham mais de onde tirar a riqueza, né, que eles obtinham em cima da mão de obra dos servos, né, dos camponeses. Então eles vão passar aí a obterem dinheiro de outras formas, né, usando a força em resumo, tá? E criando grandes sistemas de plantação aí. Então, grupos de saqueadores invadiam as caravanas, né? Isso reforça o laço de proteção militar entre comerciantes e nobres. Esse ressurgimento da moeda é o que vai causar uma nova dinâmica de classes, como eu falei, é um fator muito importante, porque tira a nobreza de classe privilegiada, coloca ela numa urgência imediata de obter esse tipo de riqueza, né? Apesar que, em comparação a um nobre, ele tinha vários privilégios e formas de conseguir essa riqueza, muito diferente, né, do coitado ali do burguês, comerciante ou do camponês que saiu da própria terra e foi para a cidade, que tinha que tentar do zero ali melhorar a sua situação, né, através da sua força de trabalho e da venda, né, ou de revenda, no caso aí dos comerciantes, né. Então, continuando, esse processo foi violento, então, e por ser violento acabou criando uma nova dinâmica bélica, que foi possibilitada com o contato com a China, né? Com esse contato com a China, os europeus tiveram acesso à pólvora, que é um tipo de armamento militar que era usado já pelos chineses, mas que na Europa vai ganhar uma sofisticação maior em alguns aspectos,
pois eles vão criar armas, né, de fogo em cima da pólvora. Então já vai poder envolver o trabalho do metalúrgico, né, como criador de armas do uso da pólvora como forma de bala, né, de munição, tá? E aí, gente, não adianta você ter cavalaria. Depois do século XIII, que esse contato aí com a pólvora, você ter cavalaria já não era mais vantagem nenhuma, era ter arma de fogo que comandava o rolê, né? Então, assim, como era um tipo de instrumento que era caro, porque vinha da China, e era caro para se ter também dentro do seu território, porque precisava ter um metalúrgico por perto, precisava ter uma mini casa de ofício aí, né, de tipo uma mini indústria de armamento, que nem todos os nobres podiam ter. E nisso muitas famílias vão se destacar e já vão começar a acumular muito mais riquezas do que os nobres, né, que não conseguiram modernizar o seu tipo de armamento de guerra, tá? Então, em torno desses nobres que são mais bem abastados, que estão mais bem armados, né, vai surgir um tipo de aristocracia, ou entre outras palavras, um tipo de corte, né? Que é o quê? Uma sociedade que não é igual à sociedade civil, né? Ela tem suas diferenças, seus privilégios de classe e ao mesmo tempo ela tem uma função social. Pela primeira vez aí a gente vai ver que os reis estão reestabelecendo o contato com uma ideia de Estado. O que seria o Estado? Uma parte da sociedade civil que é uma elite política, que rege as leis, que rege também a criação aí de formas de políticas públicas, né, dentre outras coisas. Então, em vez de ter um Estado como hoje, que é um Estado, né, que é feito por funcionários públicos e tudo mais, nessa época não eram necessariamente funcionários públicos com salário mediano, era a corte, que era o Estado. Então, eram pessoas da alta nobreza que ficavam responsáveis por dominar determinadas regiões. Claro que elas ganhavam um tipo de compensação por isso, né? Essa influência política toda que eles tinham, mas também, ao mesmo tempo, eles já não eram mais os nobres que criavam as próprias leis. Eles eram pessoas que ajudavam o rei a pensar, mas a última palavra era do rei. E aí o rei já vai se descolando daquele rei militar somente da Idade Média e já passa a ser um rei que tem um exército, que é uma espécie de guarda, né, desse rei, que posteriormente vai ser a Guarda Nacional, e que já tem também uma corte, que é uma grande quantidade de funcionários públicos que fazem o controle de determinadas regiões. Isso vai ampliando o poder desse rei. Ele vai se tornando o manda-chuva daquela região, tá, galera? E aí, um dos exemplos de conflitos entre nobres que foi bem sangrento foi a Guerra dos 100 Anos, aí, que vai durar dos anos de 1337 a 1453. Ela vai envolver as famílias Capetinga, da França, e Plantageneta. Eu sempre travo no nome dessa família, é impressionante. Os Plantagenetas, que são na Inglaterra. Então, essas duas famílias da França e da Inglaterra vão se degladiar por territórios que são hoje considerados territórios da França, né? Isso porque aquele território ali da França é muito fértil, né? Um território que ele fornece muito tipo de riqueza de matéria-prima, né? Essa guerra, galera, é um assunto que vai ficar para a próxima aula, porque eu vou falar da lenda da guerra, que é a Joana d'Arc, né? Então vale a pena eu focar bem nessa história da Guerra dos 100 Anos. Mas vale adiantar que essa foi a primeira guerra que definiu, né, um território nacional, tanto para a França quanto para a Inglaterra, tá? A primeira nação-estado do mundo foi Portugal, por conta da conquista ibérica e a criação aí de Portugal e Espanha, tá? Foram aí as nações fundadoras aí desse modelo de estado que a gente vai chamar aí mais para frente de absolutismo, né? Mas na França e na Inglaterra, que são os absolutismos que vão passar a ter inclusive mais influência, né, dentro da Europa, eles estavam ainda meio que degladiando-se, né, por um território, mas isso ao mesmo tempo foi criando um sentimento de união, de pertencimento, né, entre esses soldados e o rei, e as ideias desses nobres, e a maneira que eles se organizavam.
e já foi criando uma ideia de que a gente tem que ter o nosso território, esse território vai pertencer ao rei, que é o principal manda-chuva de toda essa operação. E também um detalhe muito importante, o rei não vai pra guerra. O rei não vai pra guerra, gente. Vocês acham que o rei vai pra guerra? Manda Joana d'Arc pra guerra, eu não vou pra guerra, né? Então aqui a gente já vê um distanciamento do rei das próprias atividades do Estado, criadas por ele. Isso é uma característica muito importante do absolutismo, né? Que por mais que tudo gira em torno do rei no absolutismo, né? Ele mesmo muitas vezes não está presente numa situação, ele está representado naquela situação, né? Então, literalmente vai ser uma guerra sangrenta, horrorosa, que eles não vão... Os reis vão deixar a guerra passar. Só quando essa guerra começa a dar prejuízo que eles vão fazer, opa, quer saber? Vamos parar com essa guerra aí. Né? Mas não havia uma ideia de comoção pela morte das pessoas, pelo contrário, ela era glorificada, essa morte pelo rei, né? A morte pela nação, né? Então cria-se esse romantismo em cima da morte da pessoa em plena guerra, tá? E aí vão se formar as primeiras dinastias aí da história. Pessoal, vocês têm um exercício de comparação. É um exercício comparativo de interpretação da imagem, principalmente. Na primeira imagem, vocês vão ter o rei ajoelhado, né? Ele se curvando diante do Papa, né? Porque a igreja na Idade Média detinha realmente o maior poder político. Ela era dona do maior território, né? E a partir de agora que vão começar a surgir as dinastias e as monarquias nacionais, vai ter uma imagem oposta, uma segunda imagem que é o Papa se curvando diante do rei. A postura do rei de mostrar que é superior é demonstrada na segunda imagem, o que causa uma inversão dos valores. Por quê? Muitas monarquias nacionais vão pôr a Igreja Católica para correr. Isso quando não vão submeter a Igreja Católica à sua vontade. Um exemplo disso é o que a gente vai estudar na próxima aula, que é a dinastia aí do Henrique VIII, tá, galera? A dinastia do Henrique VIII, os Tudor, eles foram estratégicos assim contra a Igreja Católica, é isso que eu tenho para dizer, porque eles vão tirar as terras da Igreja Católica para o seu bem querer, basicamente, né? Para sua vontade, assim. E não vai ter para ninguém. Afinal de contas, se o rei tem poder, se ele tem exército, se ele tem território, quem que vai falar para ele? Algum naquele lugar? Ninguém, né? Pelo contrário, as pessoas vão querer cada vez mais ser próximas do rei. E aí eu vou falar umas coisas que, olha, prepara o estômago porque é coisa doida. Os famosos bobos da corte, né? Quem são os bobos da corte? A galera que não é de nenhuma dinastia, que não é nobre nem nada, que vai lá fazer palhaçada pro rei, dar risada, se humilhar pra ele, né? Se humilhar um pouquinho. Tanto que na série Desencanto, que eu citei já pra vocês, vou citar de novo, o bobo da corte, toda vez que ele vai fazer uma graça pro rei, o rei pega e tipo puxa uma alavanca e ele cai assim no abismo e ele racha o bico e fala: ai, pra mim essa é a melhor coisa, né? Que esse cara faz. Ou seja, quando ele tá sendo humilhado ao extremo, né? E aí você se pergunta, mas como que uma pessoa gostaria de se sentir humilhada desse jeito? Muito simples, amores. Dinheiro, desespero, né? Numa sociedade que você ser próximo do rei era sinal bom, as pessoas até ficariam lisonjeadas de limpar as fezes do rei. E eu não estou brincando. A pessoa que limpava os dejetos do rei era considerada uma pessoa importantíssima socialmente falando. Então é isso, meus queridos. Depois dessa informação maravilhosa, espero que vocês estejam almoçando, né? Façam atividade, mandem para mim no meu e-mail. Estarei aguardando vocês e respondendo, beleza? Até pelo menos um dia, 24 horas aí, eu respondo, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima.